Olá, aqui é a Keila e hoje veremos um vídeo sobre algoritmos e como utilizar eles em projetos generativos. Antes de a gente entrar no conteúdo, no entanto, caso você ainda não seja inscrito no canal, eu lhe convido a clicar no botão abaixo para se inscrever e você pode também curtir, compartilhar e comentar logo abaixo desse vídeo. Essa é uma minissérie que a gente vai estar vendo agora, uma continuação dela. Eu vou deixar o card da playlist que você pode estar acompanhando também, mas é claro que para não perder mais nenhum outro vídeo da sequência, ou se quiser ver os anteriores, você pode estar se inscrevendo logo abaixo também. Vamos lá! A gente tinha visto a definição dos sistemas generativos, dos algoritmos e também da parte do algoritmo genético, que geralmente é usado em projetos da construção, e tinha parado no último vídeo. Caso você ainda não tenha visto, você pode estar revendo, que eu vou colocar no card e na descrição também a playlist. A gente tinha parado no momento em que já tinha visto as 5 fases que os algoritmos genéticos geralmente utilizam, que seria a inicialização, avaliação, seleção, reprodução e mutação. E a gente vai dar sequência aqui agora. Na primeira fase de algoritmos genéticos, que seria a parte de inicialização, em que uma população inicial, a partir da qual o processo de seleção vai começar, nela, cada indivíduo da população é uma opção de solução potencial. Cada indivíduo tem um conjunto de características, seus genes, seus parâmetros, e alguns desses recursos são desejáveis, outros não. O algoritmo, ele aproveita as diferenças entre as opções de design para convergir para a melhor solução possível. Importante também tá parando para pensar que um algoritmo genético sempre começa com um conjunto de soluções potenciais. Ao fazer o projeto generativo, essa população inicial é criada aleatoriamente com base em uma semente de dados de entrada fundamentais. É como se a gente tivesse a primeira semeadura, o primeiro seeding, em que a partir dessa primeira parte de semente, dela seria o start para que depois possa haver evolução, cruzamento, mutação na sequência. Então essa primeira semente ainda assim seria necessária para dar o início. A gente tem uma população inicial ainda assim, que seriam os parâmetros que a gente vai inserir, é claro. Também continuando nessa primeira parte de inicialização, frequentemente, parar para pensar, um algoritmo genético é utilizado para criar a população inicial e é importante considerar como essa população inicial ela pode variar. Então, se houver pouca ou nenhuma variação, há pouca margem, há pouca chance para que uma boa evolução ocorra. O ideal seria que a gente, por mais que, por exemplo, aqui todas elas sejam tartaruguinhas, todas elas têm aqui uma certa randomização, uma pequena diferença ali nas pernas, no comprimento do pescoço, talvez na textura ali da pele, a largura e assim por diante, por mais que todas elas no começo sejam da mesma espécie. Então, pelo menos alguns genes precisam ter um intervalo para que seus valores possam mudar entre as gerações. O tamanho da população deve ser grande o suficiente, e grande o suficiente, ele na verdade depende do projeto, do número de genes e da faixa de valor do gene. Uma boa prática é definir o tamanho da população em pelo menos 3 vezes o número de entradas. Se você tinha uma quantidade que você estava pensando inicialmente como sendo a primeira leva, as primeiras sementes, o ideal seria você pensar em pelo menos 3 vezes esse número de entradas, esse número inicial. Se os resultados não convergirem para uma resposta, pode ser inclusive necessário aumentar o tamanho da população inicial. Então a gente tem essa população inicial que vai dar o start nesse projeto generativo. Aí na sequência, então, a gente tem a segunda fase, que seria propriamente a da avaliação. Na parte de avaliação, uma função de adequação, o fitness function, ela é a função objetivo que permite maximizar ou minimizar o que se deve alcançar. É usada para avaliar o quão perto ou não uma determinada solução de design está de atender os objetivos. Ela é projetada para melhorar a adequação do modelo repetidamente e deve ter precisão e exatidão. Exemplos de funções de adequação seria aqui a de maximizar as horas da luz do dia para a mesa do escritório, ou maximizar a circulação nas áreas comuns, ou então minimizar a quantidade de tipos de peças necessárias para montar um objeto, maximizar a resistência estrutural
de um componente crítico, minimizar também o combustível necessário para alimentar um veículo, minimizar o peso total de um determinado artefato, de um determinado produto. Então é importante a gente parar para pensar que nessa parte de evolução, as sugestões são sempre enquadradas como um problema de maximização ou minimização. A gente tem uma faixa desejável e para que dessa forma a abordagem de otimização ela tenha essa margem e seja mais eficaz. Tem também na parte de avaliação que, parar para pensar, uma boa função de adequação pode ser calculada rapidamente. Com a experiência, o usuário ele aprenderia quais tipos tendem a ser mais rápidos ou mais lentos, e funções de adequação podem ser bastante complicadas sem afetar a capacidade de execução do algoritmo genético. Um único modelo genético pode ter várias funções de adequação concorrentes, por exemplo, minimizando o peso de um projeto ao mesmo tempo que o torna mais sólido possível estruturalmente, ou seja, é uma otimização multi-objetivo e inclusive multi-objetivo concorrente. E somente após a definição de uma função de aptidão, a fase de seleção de um algoritmo genético pode começar. Então aqui a gente tem um exemplo em que cada uma dessas entradas, essas sementes iniciais, a gente tem ali as qualidades de cada uma delas que a gente pode utilizar como semente inicial. Lembrando que se você estava pensando nessa população inicial, provavelmente você pensou vezes 3. Então, pelo menos neste exemplo, pelo menos 9 sementes iniciais, que podem, através desse sistema evolutivo, criar diferentes resultados desejados. Dentre eles, a população ideal, e dentre essa população ideal, provavelmente, o resultado final que você gostaria mesmo. Tem aqui, na sequência, a terceira fase de algoritmos genéticos, que seria a fase de seleção. Então, cada iteração, um subconjunto da população com características de alta qualidade, é selecionado para se reproduzir, de modo que suas características possam ser passadas para a próxima geração para o melhoramento genético. Esse valor está atualmente fixo no projeto generativo e geralmente não é configurável. A seleção ela tem alguns parâmetros travados que você vai estar utilizando. E é importante para pensar também nessa parte de seleção que indivíduos com uma pontuação de adequação mais alta são geralmente os mais aptos para a reprodução. Geralmente, então, essas qualidades vão ser passadas, vão ser herdadas para a população que vai acontecer depois na sequência. A seleção ela é feita com base no valor de adequação criado pela função de adequação, o fitness function. E em certas circunstâncias pode ser difícil ou até mesmo impossível definir uma função de adequação útil. A amostragem e simulação aleatória são as duas soluções recomendadas neste caso. Na quarta fase de algoritmos genéticos, a reprodução cruzada que vai acontecer é a fase propriamente que, nessa fase de reprodução, de modo básico, duas soluções, os pais, eles serão selecionados e haverá o cruzamento. Alguma proporção das características de cada um dos pais são selecionados e cruzados, gerando essas soluções descendentes semelhantes, mas que não são idênticas à dos seus pais. O objetivo é que os filhos sejam mais saudáveis que os pais no final das contas. E após cada rodada de reprodução, a pontuação média de aptidão da população tenderá a aumentar, porque apenas os pais mais aptos são os selecionados, e repetir o processo de seleção e cruzamento leva a uma maior adequação média a cada geração sucessiva. O objetivo é convergir características para atingir os melhores níveis de adequação possíveis. E nessa próxima fase, depois que seria a mutação, lembrar que a aleatoriedade ela vai ser introduzida no algoritmo e certos descendentes estão sujeitos a baixa probabilidade de mutações aleatórias em cada cruzamento. Algumas de suas características mudam, sofrem mutação aleatoriamente e não são herdadas de seus pais. Algumas características vêm dos seus antecessores, mas algumas são completamente novas. Então aqui, por exemplo, a tartaruguinha roxinha e venenosa. Um descendente mutante ele pode ter características que são ainda melhores que a dos seus pais, tornando mais provável de ser selecionado para um cruzamento no próximo estágio, e que dessa forma seus genes bons eles são fixados nessa população. Por exemplo, uma mutação que permita criaturas marinhas finalmente andar na Terra, ela acaba sendo útil para a diversidade genética. Não vinha de seus pais, de seus antecessores, mas que acabou sendo útil para que ela saísse da vida marinha e pudesse inclusive participar, andar da vida terrestre. Então a gente tem mutações que são
elementos novos que surgem na população e que ajudam a garantir que o algoritmo não fique preso em um conjunto de recursos que são indiscutivelmente bons, mas que viciam no bom e deixa de ser o melhor. Então a gente pode ter isso acontecendo em um conjunto de boas características que é identificado no início e o algoritmo gera rapidamente muitos descendentes com essas características. Sem a mutação pode ser difícil sair desse ciclo do bom e encontrar uma solução que seja melhor ainda. Então, ao diminuir as chances de uma mutação aleatória em cada cruzamento, o algoritmo tem maior probabilidade de convergir para um ótimo global, com a melhor solução possível para o problema. E na sequência também tem as outras técnicas dos algoritmos genéticos que, além propriamente do algoritmo genético, que é o principal utilizado em projetos generativos, esses sistemas evolucionários, ainda assim a gente pode utilizar, se você quisesse, uma resolução com caneta e papel. Você pode fazer suposição e verificação manual, ou algo muito próximo do manual, por exemplo, você usar uma tabela que ainda assim seja uma tabela digital, mas ainda assim, de certa forma, envolve a verificação manual. Você pode definir algoritmos de empacotamento ou particionamento, você pode ter um descendente gradiente, você pode ter a pesquisa local estocástica, que é a pesquisa aleatória, randômica, e resultados de filtragem, alguns critérios de filtro, para encontrar os valores máximos, mínimos ou medianos que são desejados. E a programação linear inteira ou quadrática também às vezes é utilizada. Então, algumas dessas técnicas são bastante básicas e fáceis de implementar, outras são um pouco mais sofisticadas. Escolher técnica certa é muito mais uma arte do que uma ciência, e se resume em adequação à necessidade e familiaridade com determinada técnica. Às vezes você já está mais familiarizado e é mais rápido fazer a composição inicial numa folha de papel, por exemplo. Tem gente que tem mais facilidade em fazer numa outra mídia, no outro meio, que inclusive pode ser digital. Então, ser mais sofisticado ou você ter maior familiaridade, de certa forma, envolve sim, influencia sim, mas de certa forma isso é mais arte do que ciência e é bastante individual, é bastante pessoal, mas que pode ser utilizado em substituição a algoritmos genéticos também. Então, como leitura recomendada, eu deixei aqui o Generative Design Primer, que o link está disponível aqui, que é da onde eu busquei principalmente essas imagens, essa sequenciação, essa categorização disso que a gente viu aqui na parte de algoritmos. Mas espero que você tenha curtido. Para não perder os outros vídeos na sequência, você pode estar clicando no botão abaixo para se inscrever caso você ainda não tenha feito. Mas nos vemos na próxima então.